Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Estamos aqui com muito entusiasmo, felizes por compartilhar um pouco do nosso conhecimento com vocês. Eu estou realmente muito lisonjeado em ter essa missão de mediar uma banca com 3 caras que são seres humanos especiais acima de tudo. E nesse quesito ser humano, vocês vão entender que isso é prioridade em todos os processos e que o futebol moderno exige essa reflexão permanente, exige que a gente fale disso com não só propriedade, mas com prioridade. E aí a gente vai conversar com essas personalidades que vivem e que transitam dentro do ecossistema do futebol, do esporte como um todo, há muitos anos, e contemplam um conhecimento que com certeza vão nos permitir refletir e crescer. De cara, Álvaro, seja muito bem-vindo. Queria que você falasse sobre o processo de formação, sobre os primeiros momentos, como é que o Grêmio lida e pensa, reflete e aplica na prática conceitos para a formação do atleta, né, no processo de iniciação. Se possível, traga números para a gente, por favor. Obrigado, Giovanni. Bom dia a todos. Bom dia, Dani, Patrick. Um prazer estar aqui também nesse fórum tão importante do esporte nacional. Giovanni, o Grêmio, ele tem, como todos os clubes, sua metodologia, mas acho que o principal lá na escola é o foco na pessoa, na criança, entender as fases delas como criança, entender as juventudes. A gente não para de pensar em como que a gente produz talentos, mas mais do que isso, para os que não serão jogadores de futebol, como que eles vão lidar com as frustrações e as alegrias que tiveram durante a estada dentro do clube. Isso daí é fundamental para eles entenderem o pós-carreira dos que, inclusive, foram jogadores. A gente criar programas de contextualização, de ética, de aprender outros idiomas, de vivenciar outras realidades, acaba formando o atleta com maior qualidade também de entendimento de jogo para o clube, mas, acima disso, a gente vai ter pessoas que lá na frente da sua trajetória, na caminhada, vão se lembrar e ver aspectos na sua vida que foram construídas dentro do clube. Então, talvez esse, além do talento, seja um aspecto fundamental que a gente tem. Hoje a gente conta com programas de idiomas, que é o comum, mas também com programação específica para atletas de acordo com a sua idade, com o seu nível, desenvolvimento ético cidadão, de contextualização de onde esse atleta, essa criança está perante aos seus pais, que cobram muitos, e a gente tenta também passar essas mensagens aos pais, de que aquela criança é uma criança, que essa criança não pode sustentar a família, nem financeiramente, nem moralmente, nem eticamente. Então, essas responsabilidades que cada um do contexto do futebol apresentam no dia a dia do trabalho, que esses dois viveram tão bem e sabem da pressão que existe dentro dessa criança, a gente tem que diminuir e deixar ela ser o que ela é. Uma criança que tenha se desenvolver tudo, tenha se desenvolver sua capacidade intelectual, tenha se desenvolver sua capacidade motora e, acima de tudo, a capacidade de ser um cidadão. Acho que nós, como sociedades, pessoas que estamos tendo acesso a muitas conexões e conteúdos, temos essa obrigação de deixar algo para que o Brasil seja melhor lá adiante do que a gente encontrou aqui. A gente, nos bastidores, ontem ouviu de um empresário que a gente conversou ali, ele falou assim, eu não gosto de trabalhar com futebol de base porque eu não tenho paciência para lidar com pai e mãe. Acredito que tem um bocado de pai e mãe aqui. É de fato o desafio do formador trabalhar e lidar com pai e mãe? Hoje, talvez no Brasil seja o principal desafio, porque muitos pais entendem que o filho é o caminho rápido para ele sair de uma situação de vulnerabilidade. Só que largar esse peso numa criança é algo que pode acabar com a vida da criança e com dos pais também. A gente tenta sempre, a gente tem a base do Grêmio, na escola do Grêmio tem os alunos pagos, a base do Grêmio de 13 anos para baixo, e também a gente controla todas as escolas conveniadas. O CT é aberto aos pais, a gente conhece todos os pais
de todos os atletas nossos que estão na base competitiva, a maioria que estão na base de iniciação, e a gente não troca o modelo justamente por ter abertura com todos os responsáveis de atletas e ter uma conversa ao lado do campo. Quando o pai está vendo o treino e começa a comentar algo sobre o atleta, a gente tem primeiro que a gente observa esse movimento, e segundo que a gente tem a capacidade de ir ao pai e comentar com ele, conversar com ele. Acho que tem que ser algo de entendimento, não aquela cartilha que normalmente se dá no início da temporada, de como tem que atuar. Acho que a explicação tem que ser um pouco mais robusta para o pai responsável que está analisando aquele filho, para que ele tenha o entendimento de que aquela ação ele não está ajudando seu filho, e que ele quer o melhor para o seu filho. Então a gente, conjuntamente, tem que acessar esse pai, esse filho, e estabelecer um caminho de responsabilidade para todos. Antes da gente voltar a falar dos pais, que a gente vai chegar nisso com o Dani Moraes, eu queria falar com o Patrick. Você viveu esse processo de surgir muito pequeno, de se identificar como um apaixonado por futebol, pelo esporte, pela prática. Como é que... E quando chega esse momento de falar assim, eu vou começar, eu vou adiante e é isso que eu quero para a minha vida? É ali entre 10 e 12 ou é um pouquinho mais adiante? Como foi com você, Patrick? Bom dia, prazer estar falando com vocês, participando. Da minha parte, quando eu nasci, meu pai me deu uma bola e fui crescendo até os 6 anos de idade, entendendo que eu seria já um jogador de futebol profissional. Foi criado no meio da criminalidade, tenho 5 primos assassinados pelo tráfico e todas essas pessoas ali sempre me direcionaram. Que eu seria um jogador, que eu sairia de Criciúma e viveria no mundo. Então, aos 13 anos de idade, eu sou mandado embora do Criciúma e vou para o Grêmio com a ajuda de um pai que custeou toda a viagem para mim. O filho dele não passa. Eu passo, não posso me alojar, fico 6 meses morando numa pensão, ao lado ali do antigo estádio. E ali, naquele momento, eu me deparo com um mundo, né, Porto Alegre, e que eu começo realmente a ver. Aí, ver que eu posso e vou conseguir chegar. Então, eu era atacante, eu viro lateral direito. Tenho que agradecer muito ao profissional, o Serginho lá da Bahia, inclusive, e ali eu vi que realmente eu ia ter uma trajetória linda e maravilhosa até eu retornar para o Criciúma aos 16 anos, que foi um projeto do meu pai, porque ele sabia que eu teria que ser honrado na minha cidade, e aí eu já pego seleção de base, sou vendido para pego seleção, sou campeão, sou vendido para o Benfica, e aí vem aquela transição de sair de R$1.200 por mês para ganhar em euro. Isso foi em 2008. Então eu passo por tudo que todo mundo passa. E a partir daí eu começo a ver uma realidade diferente, que eu não poderia ser um jogador de futebol, porque senão minha carreira seria muito curta, que eu teria que ser um atleta profissional. E aí começa o entendimento de diferença de jogador e atleta profissional. Então eu sou muito grato aos meus pais, sou muito grato ao treinador que me mandou embora do Criciúma, que é um grande amigo meu, inclusive. Sou muito grato à gestão que hoje está no Criciúma, que são as pessoas que eu trabalhei também. Eu vivi com o Rodrigo Caetano na categoria de base, lá no Grêmio, e hoje a gente tem uma amizade linda, porque eu fiz a minha história no Atlético. Só que eu entendi que o posicionamento de atleta profissional me daria a oportunidade de estar aqui hoje com grandes pessoas, com grandes empresários, com grandes instituições, e é onde eu tenho um foco e objetivo, que é poder ajudar um pai, poder ajudar um diretor e também poder ajudar um portal imenso para a gente levar consciência e educação, porque não se resume ao futebol. Eu também tenho um garoto, que ele é especial e que ele quer jogar bola. Qual é a consciência que eu tenho que trazer para ele? Então, um pouco da minha história, sem se alongar muito, mas realmente a gente tem que investir na educação e o meu foco será a base, porque é o futuro da nossa seleção brasileira. E quem sabe daqui 10, 12 anos a gente tem novos craques, só que não craque dentro, fora de campo, para que o dentro sobressaia. Como foi com você, Dani? Esse processo de iniciação na carreira, identificação, teve pressão dos pais, você sentiu isso ou foi muito à vontade? Bom dia a todos. Então,
o futebol ele é tão legal, assim, nessa ferramenta de transformação, que para mim foi completamente o oposto. Eu venho de uma família que tem condições, eu sempre tive tudo que eu precisei, estudei em boas escolas e entrei no futebol para me divertir, né, como a gente estava falando ali antes. E eu acabei me tornando jogador de futebol. Chegou um momento que eu não conseguia mais sair. Depois que eu fiz o meu primeiro contrato, eu comecei a entender que era verdade, eu comecei a entender que estava me tornando jogador de futebol. Nunca tive pressão dos meus pais por resultado ou para trazer coisa para casa, nunca precisei disso. Pelo contrário, eu tive suporte e apoio. Que é o que eu considero que hoje os pais precisam fazer, não tomar decisão pelo filho, mas dar suporte e apoio. A partir daí a minha carreira começou a deslanchar no internacional, né? Fiz carreira no Brasil e fora do país também, e hoje, trazendo para os dias de hoje, eu sou pai de 3 meninos, um de 9, um de 11 e um de 12, que estão passando por todo esse processo que a gente está falando aqui, ver do outro lado, entendendo tudo que se está falando aqui, não é fácil, porque a gente está numa outra posição também. Não quero tomar decisões por eles, mas quero dar o suporte porque já passei por tudo isso. Então, são dúvidas aí que a gente tem, mas a gente vai aprendendo dentro do caminho e tentando olhar para uma formação completa, né? Assim como tu falou, não só se tornar jogador de futebol, ótimo, maravilhoso, eu quero muito, né? Eu quero porque que eu gosto desse caminho. Eu acho que o esporte em si, não só o futebol, ele conduz de uma forma muito legal, mas se preparando aí para a vida, né? Não só para se tornar um jogador. O Álvaro falou de toda a preocupação, de toda a atenção que o Grêmio dá, né, à formação do atleta, seja ele das categorias de base, seja ele do núcleo de escolas de futebol. E a gente tem vivenciado isso lá na nossa rotina, né, do Portal Brazuca, que é hoje o principal portal de conteúdo e de informação e de negócios, business do futebol de base mundial. A gente lida diariamente com essas novidades a respeito do conceito de formação de atletas. A gente está implantando, só para vocês terem noção, inclusive nosso fornecedor está ali, uma plataforma de stream com uma empresa chinesa e está tendo dificuldade para entender sobre a necessidade de tratar o assunto futebol atrelado à educação. E isso tem se tornado cada vez mais comum e cada vez mais frequente. Quando vocês atuavam lá nas categorias de base, não tinha essa discussão tão veemente, né? Literalmente, eu subi com alguns atletas que era jogar truco, pôquer, e mandava eu fazer as coisas. Vai lá, compra isso, compra aquilo. E não tinha tanta essa consciência. E eu fui tentando pegar algumas referências de atletas mais experientes, e aí eu até sofri com um treinador que ele falou assim, para de andar com esses caras mais velhos que eles vão te influenciar. Eu falei, então eu tenho que saber separar quem que eu vou focar, quem que eu tenho que entender também algumas coisas sobre jogador, mas eu tenho que treinar meu próprio caminho. E as informações na base, naquele momento, elas não eram tão diretas, né? E eu precisava, porque eu sabia que eu tinha aquele potencial, mas que eu tinha que ter como o Dani falou, ele teve uma família estruturada, né? Então, eu era a base da minha família, eu que tinha que levar o sustento, né, para a minha família. Tinha 2 irmãs, então, para mim, essa parte era mais difícil de saber como lidar, né? Quando eu fui convocado para a seleção, que foi a minha primeira competição, foi no Japão, então, né, aquele auxílio que a CBF dava era em dólar, aí eu mandava para minha família, vezes quanto naquela época, então eu tive que lidar com isso, né? Minha mãe faxineira, e deu a melhor educação possível dentro do que podia, mas realmente essa informação para mim poderia ser totalmente diferente em toda a minha trajetória. Ela está sendo muito boa, mas eu acho que eu poderia ter jogado mais de 1000 jogos. Ainda tem, Álvaro, aquele profissional que acha que futebol é só dentro de campo? Trabalhando em clubes hoje, acho muito difícil que um profissional que acha que o jogo se resume às 4 linhas, ele prospere.
O entendimento do futebol brasileiro, posso dizer assim, ainda está aquém do que deveria ser o ideal, mas a transformação, que é o painel, acho que ela está acontecendo. E está acontecendo muito por causa dos exemplos e das conversas que hoje a gente tem mais acesso à comunicação. Cada relato que a gente escuta aqui, a gente começa a ver as diferenças que tem, mas essas duas diferenças que temos aqui, por exemplo, elas têm que ser atendidas pelos clubes. O clube tem que entender que a gente tem hoje o Patrick e o Dani como pessoas encaminhadas na vida e que eles levam uma semente de cada lugar que eles passaram. E da mesma forma, eu não joguei futebol e levo também da época que eu tentei ser jogador algo. E esse algo hoje me tornou melhor ou pior do que eu era naquele tempo? Acho que essa reflexão a sociedade tem que fazer para a gente começar a estimular os conteúdos assertivos de desenvolvimento de pessoas dentro do futebol. Algo que o Portal Brazuca faz, algo que cada vez vai ser mais estimulado e cada vez vai mudar a realidade do futebol brasileiro. Porque é muito fácil, quando o menino é o craque, é o Messi, ele já saber que o futuro dele é o futebol profissional. Só que quando a gente vê o Dani falando abertamente que ele só se deu conta quando assinou o primeiro contrato, é a realidade de muitos, né? É a realidade da grande maioria. A gente aposta num menino lá de 7, 8, 9 anos que talvez seja jogador. E para ele ser jogador é o momento que o Dani falou, o momento que o Patrick falou, fui convocado para a seleção. Opa, eu vou conseguir chegar, assinei meu contrato, vou conseguir chegar. Mas essa estrada dos 6 aos 16, 17, 18 anos, onde tu já tem uma certeza que serás jogador. Como que a gente consegue alimentar o jogador e a família com conteúdos de esperança e qualidade para que, caso não dê, ele seja algo e não se sinta menos por causa disso. Ele pode ser muito mais do que quando, na imaginação dele, ele seria jogador. Mais respeitado, melhor pai, melhor cidadão, melhor coordenando com outras pessoas da sociedade em busca de uma melhoria local. Então, acho que esse é o desafio dos clubes, entendendo que o mercado se faz pela ajuda mútua e crescimento total da base do futebol brasileiro. Giovanni, quando a gente estava falando disso, né, independente da história, da maneira que ela foi percorrida e da maneira que ela vai ser percorrida, que a gente estava falando, tem coisas que elas estão em todos os processos. Que independente se começou de um jeito ou começou de outro jeito, que é a preparação, que é a disciplina, que é a tomada de decisão. O foco não é só no futebol, não, é na vida. Então, quando eu falei do esporte, do futebol ser essa ferramenta de ensino, ela só te mostra de formas diferentes, mas que são coisas e valores que a gente não pode abrir mão dentro de todo esse processo e que moldou o Patrick, que moldou a mim e vai moldar muitos outros meninos aí que vêm pela frente. E o Dani falou uma palavra, né? Futebol é ferramenta, né? Futebol é ferramenta de transformação, que é o nosso painel, para o bem e para o mal. Isso que a gente tem que ter consciência. Tivemos 2 casos de bem aqui, mas certamente eles conhecem muitos casos de que transformou negativamente a vida de uma pessoa pela pressão exercida, pela visão que a família tinha do jovem, que não era aquela realidade. E é muito importante lembrar que esses momentos que nós estamos tendo aqui nos bastidores é extremamente importante, porque eu estou vivendo o que Dani viveu, mas também a gente tem o nosso amigo Avelar, Danilo Avelar, que tem 1 ano dessa transição e eu estou passando hoje pela dor. Se dou continuidade na minha carreira ou se eu paro. Aí vem o Portal Brazuca na minha vida e vem o Valdo, que é um cara com potencial incrível para quê? Cara, deixa eu te colocar no posicionamento. Calma aí. Acabei de receber uma ligação. Cara, preciso de você para o ano que vem para um movimento político. Tá, mas espera aí, eu construí a minha vida, eu tenho uma família, como que eu faço? É o momento para me parar? Não é o momento para parar? Como que vai ser essa trajetória? E aí vem, né, pessoas, cara, e o Dani já falou, não, calma, não pode até falar nesse caso, e aí vem o Portal Brazuca com uma educação que eu nunca tive, mas eu participei do Amigo da Escola, que era um projeto antigo que ajudou na minha formação. Então, caso quiser falar, Dani, Giovanni, fica à vontade, que é o meu caso é bem específico, né? Porque eu estou nesse momento. Vamos lá, pode seguir, Giovanni, acho que a gente vai chegar nisso aí. Assim, deixa eu só falar da necessidade da atividade multidisciplinar, né, no futebol, especialmente na formação. Muitas vezes, e eu sempre uso essa analogia nos clubes, na rotina aí que a gente tem no futebol de base,
quando a gente chega na escola, a gente precisa estudar, né, matemática, física, ciências, história, geografia, né, e ainda tem gente que acredita que futebol é só dentro de campo, que o extracampo não importa. Existe uma coisa chamada o certificado de clube formador do futebol brasileiro, que garante aos clubes uma série de benefícios, especialmente jurídicos, garantia de percentual de atleta, segurança e tal, e que para você ter esse selo, você é obrigado a cumprir uma série de requisitos, de ter uma série de profissionais de áreas diferentes, né, serviço social, psicólogo, etc. Atualmente, é obrigado a ter um psicólogo no clube, né, atendendo a categoria de base. E aí eu vou fazer um contraponto, a gente já participou de outras bancas, e eu sempre levo isso como exemplo, só para terem noção do quanto que a gente prioriza realmente isso. Na Espanha, só o Villarreal da Espanha, ele tem 26 psicólogos. No Brasil, nas categorias de base, certo? 26 psicólogos cuidando das categorias de base. E aí eu perguntei, por que tanto? Se você não tem tantas categorias. Aí ele falou, porque existem perfis diferentes. Não é o número de categoria que molda. Não é o número de atleta que molda. É o perfil. E aí entra exatamente o que vocês estão falando. Tem um menino que tem suporte financeiro, tem pai e tem mãe em casa. Tem um menino que não tem suporte financeiro, mora só com a mãe. Tem menino que não tem pai nem mãe. Se a gente não se atentar para isso, a gente não vai conseguir formar os atletas em sua integralidade. E aí é que entra a necessidade de atenção especial à educação dentro da formação. E é essa educação que dá subsídio suficiente, inclusive, para o período de aposentadoria. Porque o atleta chega, se forma, ele se estabelece e ele vai chegar lá no estágio final da carreira, que aparentemente é longo, né? Mas é muito curto. E se ele não se atentar, ele termina uma carreira, volta para a realidade da vida, para começar a viver a vida efetivamente, e não tem suporte intelectual, não tem qualquer linha moral bem definida. Como que você viveu isso, Dani? Parar de jogar bola é talvez a principal dor do atleta? E talvez seja o mais difícil, justamente porque tu com 6 anos tu sabia que tu queria ser jogador de futebol. Eu sabia que eu queria ser jogador de futebol, mesmo entendendo isso dentro do processo. Mas e depois? O que eu vou fazer? Que caminho eu vou percorrer? Onde é que eu vou ir? E aí tem a primeira tomada de decisão, que é esse momento difícil que tu está. E eu me lembro muito bem, né, do dia que eu parei. Eu saí de casa não sabendo que eu ia tomar essa decisão, e no trajeto para o carro eu fiz isso começou a vir na minha cabeça, né, do carro até o clube, e eu liguei para um amigo meu. Eu parei de jogar com 35 anos, né, a mesma idade, né, do Danilo, que está aqui com a gente também, que falou. E eu pensava, mas como é que vai ser isso depois? O que vai acontecer? Eu não tinha muita noção do que seria. E eu liguei para um amigo meu de infância, e eu falei, cara, estou pensando em parar de jogar futebol. E aí eu não sabia o que viria do outro lado, né? E aí ele falou assim, em vez de ele falar qualquer coisa, ele falou assim, cara, tu tem só 35 anos. Isso aí, ele trabalhava numa empresa grande, falou, com 35 anos tem gente começando na empresa que eu trabalho, então tu tem uma vida pela frente. Falei, opa, tem uma vida pela frente. E a outra foi com a minha esposa da questão financeira. Falei, e aí? Mas eu tenho 3 filhos para cuidar, eu tenho uma casa para sustentar. E ela falou assim para mim, onde eu também esperava, não, vai um pouquinho mais, vamos ver até o final do ano. Ela falou assim para mim, isso aí vai acontecer uma hora ou outra. Pode ser hoje, pode ser daqui a 2 anos, pode ser daqui a 3 anos, e a gente está preparado para isso. E aí que eu volto na preparação. Porque quando eu fui para a Coreia do Sul jogar, e eu voltei para o Santa Cruz, né, que estava na Série C do Campeonato Brasileiro, nunca tinha jogado a Série C do Campeonato Brasileiro, financeiramente não era uma proposta boa, foi a primeira vez na vida que eu escolhi pela felicidade. Primeira vez na vida, na minha vida esportista, já. Eu sempre ia pelo melhor contrato, pelo que queria me proporcionar, e eu escolhi porque eu já tinha jogado lá, no Santa Cruz, fui vencedor lá, e eu voltei para onde os meus filhos tinham amigos, para onde eu tinha um relacionamento fora do futebol também, que isso é muito importante, e eu comecei a criar e preparar meu próximo passo. Foram mais 3 ou 4 anos jogando e criando o meu próximo passo, criando as minhas pontes, as minhas conexões, para eu conseguir tomar essa decisão com segurança. E eu consegui viver esse caminho estudando, tentando entender,
olhando para tudo que acontecia, e aí tu começa a detectar algumas coisas que elas são dentro do processo, né? Por que o jogador para de jogar? Ou ele se machuca, ou ele não aguenta mais, ou ele já não consegue se entregar 100%, ou não tem mais oportunidade de jogar e financeiramente não bate. Como é que essas coisas acontecem? E o mais importante foi eu detectar os caminhos que eu poderia ter seguido, que eu acho que eles são também comuns a jogadores de futebol, e me preparar para todos eles. Existe a parte técnica, de campo, treinador de goleiro, treinador, preparador físico. Eu fui fazer o meu curso, minha licença de treinadores da CBF. Existe a parte de gestão, em todas as áreas do futebol também. Eu fiz minha licença de gestor de futebol, executivo de futebol. Agente, que é uma coisa que, agente empresário de futebol, que é uma coisa que eu não me vejo fazendo, apesar de fazer muitas conexões, trabalhar com ensino, coisas assim, e também a última coisa é nada relacionado ao futebol, que tem muito atleta que não quer nada. E eu já tinha começado a trilhar esse caminho também com receitas fora, com outros negócios fora. Então, eu me via preparado para isso, eu me via já trilhando esse caminho, então foi uma decisão um pouco mais fácil. Não foi fácil, eu já estou falando, olhando para ti, porque ela não é fácil de qualquer maneira, porque existem algumas fases, vou me alongar um pouquinho aqui mais para falar, existem algumas fases dessa transição. A primeira, quando me perguntam, o que tu sentiu quando parou de jogar? Sabe o que eu falei? Liberdade, velho. Liberdade, alívio. Porque foram anos e anos com cobrança, com pressão. Só que depois essas fases elas vão mudando. Daqui a pouco vem o vazio, daqui a pouco vem a insegurança, daqui a pouco vem a falta de reconhecimento que ela independente se tu sente falta ou não, mas que ela foi presente na tua vida. E depois tem a reconstrução. O que eu vou fazer? E aí que a gente volta lá atrás para os caminhos que foram criados, como que tu criou esse caminho e a importância de decidir. Eu confesso que aí entra um ponto que é difícil para mim, que é tomar uma decisão, mas eu sei muito bem o que eu não quero fazer, e isso já me ajuda bastante a eu eliminar algumas coisas e a pensar pelo menos para o que eu quero dentro do caminho, dentro do propósito e dentro do que eu realmente acredito que hoje a minha prioridade é. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero fazer tudo, mas eu quero estar ao lado de pessoas boas, especialmente da minha família e dos meus filhos. Mas aí você encerra, vive todo esse processo, viveu toda Só que eu esqueci do que eu vivo hoje, né? Porque assim, o último caminho que eu falei era a questão de hoje da comunicação, que vem crescendo bastante. E eu escolhi justamente esse caminho da comunicação. Hoje eu sou comentarista há 4 anos, comentarista na Globo. Fico sitiado no Nordeste, em Recife, mas faço jogos de todo o campeonato, de todo o Brasil. E eu escolhi justamente esse caminho que eu também me preparei, através de conexões, através de preparação, através de cursos. Eu também me preparei, eu vivo esse caminho hoje porque, na minha visão, não vejo como um final, mas eu vejo como um meio, e nesse momento de transição foi onde eu encontrei um espaço com tudo isso que eu acredito, de estar com quem eu quero, ter o meu momento, ter um pouco mais de liberdade, mas ao mesmo tempo suprir, fechar aquelas lacunas que eu falei, de reconhecimento, de objetivo próximo e tudo que engloba essa transição. Patrick, já começa a visualizar um pós-carreira, o que vai ser, como vai ser, onde eu vou atuar? Quando a gente começa a conversar e interagir, e como a gente também tem amigos que estão nesse caminho já há 1 ano, 6 meses ou 2, a gente começa a ter um pouco mais de visão clara, mas você foi muito bem, Dani, dizer não para muitas coisas, que aparecem, porque aí também já te facilita. Mas como eu disse um pouquinho antes, conversando um pouco com vocês, nos bastidores, que aí eu começo a visualizar realmente o que eu gosto, o que eu quero fazer. E recentemente a gente sempre está ajudando alguém, por ler e por também estudar, lógico, tem alguns cursos que eu também já faço, mas é solucionar problemas de pais que têm filhos. Recebi essa proposta, o que eu faço, onde eu devo ir? E a gente conversando com um amigo nosso aqui, ele deixou bem claro que ele focou no projeto do filho dele, estava no Santos. Aí ele foi para um projeto lá em Goiânia, porque ele queria que o filho dele pudesse viver ali a infância, para depois, ali com 14 anos, ele estar decidido. Então, isso é o que a gente também contribui hoje. Não é nada de business, mas talvez possa vir a ser, mas realmente ter a ideia de onde eu estou,
e aonde eu quero chegar e o que eu quero fazer para o futebol. Então, esse vai ser o meu objetivo para dar continuidade na minha pós-carreira. Eu não sei nem se eu posso, mas eu acho que eu vou quebrar um protocolo que eu não vi até aqui. O professor Estevão Soares está ali e levantou a mão. Queria falar alguma coisa. Por favor, professor, pode dar sua contribuição. Tá chegando o microfone aqui, para facilitar. Uma coisa simples é o seguinte: o único atleta, certo? O único ser humano que tem 2 mortes na vida é o que o Dani falou. Qualquer um de nós sabemos que nascemos, vivemos e vamos morrer. O atleta tem 2 mortes. Estou falando bobagem ou não? Ou estou falando sério? É uma morte quando o cara tem que encerrar, certo? Ele pode estar rico, ele pode estar pobre, mas ele não admite. Principalmente anos atrás. Hoje, como eles falaram, citaram, está havendo, certo, uma preparação melhor, mas é difícil o cara falar, eu não jogo mais hoje, eu vou parar. É muito complicado. Só isso que eu queria intervir. Parabéns pelo que Obrigado. Eu falei para ele isso, que ele estava falando, falando isso. Eu falei, calma, vá com calma, que é uma decisão que é muito difícil, porque mais que... Eu sempre falo assim, é uma decisão que eu tomei a decisão muito antes de tomar a decisão, mas eu tinha muita dificuldade de tomar a decisão, se é que me entende, desculpa aí a redundância. Então, e eu cheguei e eu falei, não, eu preciso fazer isso agora, mas eu já tinha decidido isso antes, eu só estava tentando entender o melhor momento e o melhor caminho, e que eu precisava também da aprovação de algumas pessoas, como eu falei, que foi importante, que estão comigo junto desse processo, mas é isso mesmo que você falou, são 2 mortes, e a primeira eu já sabia que eu queria viver, né? A outra a gente está descobrindo aí dentro do processo. Professor, obrigado pela colaboração. Obrigado, professor. É um outro viés que a gente não tem aqui. Temos um gestor, temos um jogador que está em atividade, um que aposentou. É uma outra perspectiva, né? O futebol, como a gente tem dito, é multidisciplinar, e isso faz com que a gente tenha a necessidade realmente de ouvir, por isso que eu pedi sua colaboração, sua participação. A gente tem um vídeo, será que a gente vai conseguir colocar? Deixa eu ver. Vamos ver se vai. Tá no ponto? Só um segundinho. Enquanto isso, fala pra gente, Patrick, o momento de transição entre o baixo rendimento lúdico e o alto rendimento, quando você começa a efetivamente pensar que o negócio vai ser levado a sério. Vocês costumam pensar, ou existe essa variação, no campo, ou o jogador se deslumbra e vai atrás do dinheiro, eu vou ganhar dinheiro para mudar a vida de minha família. Como é isso? Fisicamente e psicologicamente. Eu vivi isso aí no Atlético Mineiro, né, onde falo que eu sou amado e odiado. Eu renovei com os 3 presidentes, né? Então fiquei ali totalmente, fiquei 10 anos ali, e um deles hoje é meu advogado. Então eu quando estava num momento muito ruim, de muita adversidade, eu realmente procurei ajuda psicológica, e também na época ali também um coach, para que ele pudesse me ajudar, um coach esportivo, para que ele pudesse me ajudar, para que eu pudesse realmente buscar a performance que eu gostaria e que a responsabilidade cometia naquele momento. Então as coisas foram acontecendo, realmente eu vi que fazia todo sentido buscar o conhecimento dentro de campo e fora, aonde me ajudaria, né? Então, passado 3 meses desse acompanhamento, nós tivemos uma performance incrível, um resultado maravilhoso. Aí aquele que já era odiado virou Patrick Seleção, que virou Patricão da Massa, e que deixamos o nosso legado, mas muito pelo que nós construímos juntos. Álvaro, tem muitos pais aqui, e tem muitos empresários, muita gente que trabalha com esse ecossistema. Ainda que de repente não no alto rendimento, você também vive isso, uma coisa um pouco mais lúdico lá no processo de gestão das escolas do Grêmio. Que mensagem deixar para essas pessoas no ato de se relacionar com seus filhos atletas, de maneira geral? Primeiro é que são crianças, são jovens, e que a gente tem que cuidar deles, eles são o futuro. E pensando que eles são o futuro,
não trocar o curto prazo pelo longo prazo. Às vezes eu vejo decisões tomadas porque na próxima semana vai ser melhor para o atleta ou aquele que se tornará um atleta. Acho que a gente tem que ter uma consciência de trajetória, de caminhada. Quando a gente escuta ex-jogadores conversando, a gente vê que não é um ato específico que aconteceu lá na base que mudou a vida dele. Foram várias atitudes, várias ações que eles tiveram apoio de alguma maneira, vindo de situação social de vulnerabilidade ou não, mas que o contexto mais próximo deles fez com que eles acreditassem que eles teriam uma trajetória. Acho que essa troca que a gente, pelo contexto social, e traz toda uma carga de hiperinflação no passado, da gente não ter certeza do futuro, da sociedade brasileira que está modificando, está cambiando, a gente tem que ter ideia que tem que levar isso para o atleta, refletir que o médio e longo prazo sempre será mais importante do que o curto prazo e levar isso para o esporte, levar isso para o futebol e para as decisões que a gente toma no dia a dia. Perfeito. Gente, a gente vai finalizar. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, parabenizar todos vocês por estarem aqui buscando conhecimento, fazendo networking. A gente sabe que na vida do atleta, muitas vezes, esse estalo só vem um pouco mais tarde, né? Mas a gente precisa discutir, debater, e em nome do Portal Brazuca, a gente agradece por darem, todos vocês darem atenção a esse ecossistema que fala não só do presente, dos nossos meninos, dos nossos jovens, dos nossos atletas de maneira geral, mas, obviamente, do futuro, né? Como o Álvaro falou, eles são o futuro, e o Portal Brazuca, ele encabeça esse movimento para buscar cada vez mais profissionalismo, buscar cada vez mais transformação, impacto social e um futebol moderno, um esporte, de maneira geral, moderno, que se preocupe com o ser humano, que priorize e que valorize. A vocês e ao Sport Summit, um excelente evento. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Obrigado por esse painel. Muito obrigado.